Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Por aqui sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Sabe que meu pai dizia assim, mesmo que você não vá atuar, mas faça o curso de Direito. Mas eu não fiz. E por isso eu admiro quem fez, sobretudo aqueles que se destacam de maneira espantosa, como o doutor Haroldo Cardella, que é advogado, criminalista, e com ele nós vamos fazer esse programa aqui. Eu estava falando para o Haroldo o seguinte, gente, é gostoso entrevistar quem sabe falar, os nossos amigos. Tudo bem, doutor? Que bom, Primeiro, hein? mais Obrigado, uma vez, hein? um prazer, viu, Alberto, estar aqui no Visão Geral. E eu que agradeço, porque conversar com você é sempre muito agradável, até porque você fala de todos os assuntos possíveis e imaginários. Verdade, né? A gente tem que conversar especialmente tanta coisa. das questões do direito, não é? Que hoje em dia, como eu digo, é um assunto popular, Sem não é? dúvida, sem então, dúvida. as pessoas hoje se interessam muito pelas questões do direito, até por tudo que a gente vem vivendo no país, não é? E o nosso programa é tão descontraído, mas tão descontraído que eu vou levantar e vou arrumar seu microfone aqui, entendeu? Olha aqui, ó, que belezinha. Pronto, né, gente? Tá certinho agora? Pronto, Então, não vou que querer bom. nem acúmulo de função. Pronto, tá tudo certinho. Doutor Cardella, eu sei que a tua área não era política, tá certo? Mas nós não podemos deixar de falar, sobretudo contigo, que tem, assim, uma espantosa habilidade no campo jurídico. Eu queria falar um pouquinho mais do direito na política, não exatamente da política em si. Como, por exemplo, primeiro, você acha que o Aécio vai ser preso hoje? Vamos aceitar a prisão dele, não? Veja bem, você tocou num assunto bastante importante, que é você trazer para questões do direito a política. Sim. Não é? Isso tem sido muito comum, especialmente a partir do desencadeamento dessa chamada Operação Lava Jato. Especialmente a questão de Aécio Neves, que vai ser julgado ainda nesta tarde, me parece que é inevitável a prisão dele, muito mais por questões políticas do que por questões de direito. Não é? E mais, a opinião pública, Alberto, tem participado muito também das decisões do judiciário. E isso eu vejo com muito perigo. Eu acho muito perigoso o judiciário se curvar para a opinião pública. A prisão preventiva, ela é uma medida que nós consideramos em direito processual penal como uma medida extrema. Nós chamamos de a última ratio, ou seja, prevalece no país um princípio chamado princípio da presunção da inocência, ou o princípio chamado da não culpabilidade. Ou seja, aqui prevalece a liberdade. A prisão antecipada de um julgamento final do processo criminal é uma medida excepcionalíssima e extrema, não é? Inclusive, a partir de alguns anos atrás, nós tivemos uma inovação legislativa, Alberto, que trouxe ao cenário jurídico penal brasileiro algo chamado de medidas diversas da prisão, ou seja, mesmo diante de situações que a prisão possa se justificar, mesmo assim, o legislador trouxe ao nosso cenário processual penal outras medidas para que não se utilize do instrumental da prisão cautelar, essa que vulgarmente chamado de prisão preventiva, que as pessoas conhecem. Então, infelizmente, tem se aplicado quase que uma banalização das prisões cautelares. É um instrumental importante para o judiciário em algumas situações, mas infelizmente tem tido uma certa banalização. A gente vai falar sobre isso, está pautado aqui para a gente conversar sobre isso. Mas antes, deixa eu lhe fazer uma colocação. O Supremo não deveria se influenciar pelas manifestações populares. Você concorda com isso, né? Perfeito. Mas é difícil, é como, por exemplo, um árbitro de futebol, num Maracanã lotado, Flamengo e Cabo Friense, decisão do título, na dúvida, é difícil você pender ali para o Cabo Friense, tá certo? Mas vamos lá, essa brincadeira à parte, me parece, e hoje eu acompanhei muito as emissoras de São Paulo, falando que, sob a luz da justiça, de um artigo, que não sei se é o 58 da Constituição, o Supremo teria aí que não acatar a decisão da prisão.
Porque ali especifica alguns crimes, dentre eles até latrocínio, o homicídio qualificado e tal, no exercício do mandato, mas esse artigo preserva o senador e as pessoas que estão aí com foro privilegiado. Porém, é difícil você nadar contra a corrente. Hoje o movimento está muito forte nesse sentido. E por essa razão é que o doutor acredita que ele terá a prisão decretada. Sem dúvida. Se for analisar friamente sobre aspectos processuais penais, dos requisitos da prisão preventiva, não se mostra a efetiva necessidade do encarceramento prévio. Não há necessidade. Exatamente. Agora, diante da opinião pública, diante de tantas outras pessoas que foram para o cárcere, ainda que de forma cautelar, eu vejo quase que inevitável que ainda nesta tarde, não é, o senador vá se estabelecer uma prisão preventiva contra ele. É algo extremamente grave, é danoso, pode criar também um sentimento de animosidade junto até à própria Casa Legislativa do Senado Federal. Mas você chamou a atenção também de um ponto, Alberto, importante. O Poder Judiciário, quando você falou que as pessoas clamam por justiça, eu gostaria de deixar bastante claro que o que o Judiciário tem que fazer é aplicar o direito e não aplicar a justiça. Justiça é algo muito subjetivo e não é algo palpável. Nós precisamos nos preocupar, e o Judiciário deve ser sempre o guardião, não é? Principalmente da Constituição da República. Do que está escrito. Do que está escrito é a letra morta, fria. Se nós não concordamos com a lei, nós precisamos modificá-la. Sim. Mas aplicar justiça ao caso concreto é muito subjetivo, porque o que é justo para você, Alberto, não é justo. Pode não ser justo para mim. Por vezes a justiça transcende o direito. Sim, eu gosto de dar um exemplo, inclusive é um exemplo acadêmico, as pessoas vão entender. Imagine só uma pessoa que tenha lá 80 imóveis que ela conseguiu adquirir durante a sua vida laboral, diante do seu trabalho suado, enfim, do seu esforço, e ele conseguiu adquirir tudo isso. Imaginemos uma situação de alguém que venha invadir aquele imóvel, não é? Buscando de alguma forma criar uma situação ilegal, porque não é previsto em lei. A lei, pelo contrário, faculta a proteção ao seu patrimônio legalmente adquirido. Imagine só se um juiz vier a fazer um juízo de valor, se é legal uma pessoa, não é, de alguma forma, fazer de forma violenta a inserção dentro de um imóvel de determinada pessoa? Legalmente, não. Por quê? Porque a lei e a Constituição garantem o direito do patrimônio. Sim. Agora, imagine só, diante de um juiz que tem uma visão justa sobre determinado assunto, e ele subjetivamente, numa situação hipotética e surreal, venha a decidir, então, que aquele que tem 90 imóveis, se perder um, vai ter 89, vai continuar com o patrimônio bastante. Então, é um exemplo, não é, de forma muito acadêmica e simples, para as pessoas entenderem que o direito ele pode chegar, sim, a um ideal de justiça. Mas esse ideal é somente um ideal, Alberto. Nós não conseguimos pegar a justiça. Ela não é algo palpável, sim, ela é muito subjetiva. Não é? O que é justo para um pode não ser justo para outro. Então, o que nós precisamos fazer sempre é ser cumpridores das leis, e especialmente da Constituição da República. Nós vivemos num país, e é importante que as pessoas saibam, o nosso país é chamado de República Federativa do Brasil, e essa república, ela é um Estado de direito. Por isso chamamos de Estado Democrático de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é estar sempre cumpridor das leis acima de tudo. Muito bem. Tá aí, né? É uma aula aqui, né? Explicação, aliás, acadêmica que você nos deu aí foi realmente muito interessante sobre a justiça e sobre o direito. Como é que eu vou colocar para ti aqui? Pensar bem. O seguinte. O Joesley Batista conversou com o presidente, gravou a conversa com o presidente. Ele entrou no palácio com o nome de Rodrigo, naquela noite e tal, enfim. Depois que tudo isso veio à tona, foi revelado, o presidente Temer, inclusive, vai acioná-lo vai processá-lo por algumas razões,
mas gravou um vídeo falando a toda a nação, chamando o Joesley de bandido, de tudo aquilo, né, desqualificando efetivamente o Joesley. Como é que nós, simples mortais, podemos entender que o Joesley passou em um mês a ser o maior bandido da história e durante todo o período que antecedeu essa revelação, ele não era o bandido? Não dá pra gente imaginar que fica meio inócua essa declaração do presidente da República? Veja bem, avaliando especialmente a manifestação do presidente da República, não é? Fica muito claro que é um instrumento de defesa pessoal, não é? Ou seja, a situação ela se mostra extremamente difícil politicamente e juridicamente para o presidente da República. Então eu vejo como uma manifestação dura, uma manifestação que tem uma carga política, não é? Mas que ela também tem uma finalidade de autodefesa das implicações criminais que certamente terão. E agora, ainda respaldado pelo cargo de presidente da República com foro privilegiado, o presidente tem que, para ser processado, tem que passar pela Câmara, aquela coisa toda. Mas eu pergunto ao doutor Cardella, dia 31 de dezembro de 2018, o presidente não estará mais no cargo, ele perde o foro privilegiado, tá certo? Ele passa a ser um cidadão comum, um ex-presidente, claro que tem as prerrogativas de ex-presidente, mas à luz da lei é um cidadão comum. E esses processos que foram barrados agora, por exemplo, se forem barrados, né, imagina até que sejam, isso pode voltar à tona lá na frente? Sem dúvida alguma. Certamente, a partir do final do mandato de presidente da República, todas essas ações poderão ser normalmente processadas a partir de 31 de dezembro de 2018, quando provavelmente, então, o presidente deixará o cargo, salvo se também vier a sair antes. Talvez através de um processo de impeachment, que encontra-se também já em andamento na Câmara dos Deputados, e eventual outra medida que poderá ser aplicada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Doutor Cardella, delação premiada, quem entra, quem aceita a fazer, na verdade não é delação. Colaboração. Você me corrigiu aqui outro dia. Colaboração premiada. Estou aprendendo, professor. Eu sou um aluno razoável. A colaboração premiada, se a pessoa, porque eu sei, por exemplo, eu sei que quem o preposto pode mentir, mas a testemunha não pode mentir. Quem faz delação premiada pode mentir? Ela é assegurado o direito da mentira, não? Não, pelo contrário, não é? A delação, para que as pessoas entendam efetivamente, ela é um instrumental importante que começou a vigorar de forma mais efetiva a partir do início desse processo chamado da Lava Jato, não é? E que tem alguns requisitos, onde as pessoas acabam confundindo a delação como um mero presente que aquele acusado também de um crime venha receber. Não, nós temos o preenchimento de alguns requisitos, de alguns pressupostos para a colaboração premiada, que vulgarmente chamamos aí de delação. Não é? Nesse caso, a delação nada mais é do que uma confissão espontânea de um acusado de crime. Quando eu falo espontânea, não necessariamente ela tem que brotar de forma natural. A espontaneidade ela pode surgir diante de situações de temor, diante de uma situação de medo, enfim, ela não precisa brotar da alma da pessoa puramente com um arrependimento. Sim. E de que quer a partir daí assumir a sua responsabilidade e de outros comparsas chamados de coautores ou partícipes, não é? Nesse caso não, nós precisamos ter como o primeiro requisito que seja espontâneo, ou seja, a pessoa tem que ter e querer a participar da chamada colaboração premiada, que normalmente se faz através do acusado e com a polícia, com o sistema de polícia ou especialmente com o Ministério Público. Ali se faz um pré-acordo, Alberto. Se faz um pré-acordo ainda sem homologação do judiciário. Somente quando for feito. É um contrato.
A delação é um contrato firmado entre partes. E já ficam ali anotados os benefícios? Ficam ali os benefícios que são homologados pelo judiciário. Tá. O que nós temos na chamada Operação Lava Jato e todos os desdobramentos dela, o que eu tenho observado, e nós vamos criar ainda grandes debates, é que muitos acordos, Alberto, que foram firmados entre o Ministério Público e os acusados, e depois homologados também pelo judiciário, na verdade, um dia isso recairá sob uma apreciação de um tribunal, especialmente de tribunais superiores. E a verdade é que muitas das benesses que foram concedidas e foram tratadas neste acordo e homologadas pelo judiciário num primeiro momento, podem ser rediscutidas na segunda e na terceira instância. Tá. Porque, ao meu ver, muitas benesses não cumprem o previsto na lei. Exemplo, a situação do próprio Joesley Batista, que nós acabamos de falar. Joesley Batista, ele acabou sendo beneficiado por uma delação em que ele recebeu ou perdão judicial, que é uma previsão da lei que estabelece a colaboração premiada, ou o Ministério Público entendeu e não denunciá-lo pela prática de determinados crimes. Então, mas aí eu pergunto, isso é um conjunto, quando a gente fala do Ministério Público, a gente não está falando de um promotor, a gente está falando de um colegiado para tomar essa decisão? Normalmente, sempre existe um oficiante, tá, um atuante, não é verdade? Em algumas situações, quando se tem a prerrogativa de foro junto ao Supremo, é o Procurador-Geral da República, né? Nesse caso, Rodrigo Janot. Em outras situações, nós temos outros representantes da instituição. Mas essa decisão do Ministério Público, ou de repente da Procuradoria-Geral da República, essa decisão é passível depois, a posteriori, de um julgamento? Esse ponto é extremamente importante e delicado. Quando eu tenho uma homologação de uma colaboração premiada pelo judiciário, ou seja, pelo juiz, em tese ela não pode e não deve ser modificada. Sim. Mas o que nós temos visto, e aí que eu chamo a atenção e que nós vamos criar problemas futuros, é que estas homologações, em que pese tenham sido feitas pelo judiciário e normalmente pelo juízo monocrático, sim, exemplo no caso, o ministro Edson Fachin homologou o caso da própria situação relacionada a Joesley Batista, eu pergunto, e amanhã se os termos desse acordo, se amanhã a Corte, o Supremo Tribunal Federal, mudar no seu plenário, entender que aquilo foi ilegal? E aí? E aí, veja bem, vai se criar um problema muito sério, porque você vai criar uma insegurança jurídica nos acordos de colaboração premiada. Mas, por outro lado também, a Corte Suprema não pode fechar os olhos para situações que são contra leges. Então, quando eu falo de um benefício, de um perdão judicial ou não de denúncia contra um Joesley Batista, é algo a ser avaliado, porque a lei prevê uma situação muito excepcional para essa benesse ampla. E que já que falamos então de opinião pública, sem dúvida nenhuma a opinião pública bateu muito e vem batendo nos termos da colaboração premiada, porque é um homem que se enriqueceu, sem não é? dúvida, Suas empresas, monopolizou o mercado, utilizou de bancos estatais para criar uma fortuna imensurável e depois de fazer uma delação, recebe o benefício de sair do país sem qualquer responsabilização de ordem financeira ou criminal. Muito bem, doutor. E, aliás, nós temos muita coisa para falar. Quero saber a sua opinião sobre muitos detalhes que estão marcados aqui. O jogo hoje, 9h30 é tarde, né, doutor? Achei muito tarde, Alberto. Vou ficar muito ouvindo tarde, no rádio você, comendo uma pipoquinha, que eu acho mais agradável. Viu? Com a minha família em casa, viu? É isso aí, doutor. Cardela, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, hoje ele... gozado, eu sempre achei que ministro não devesse ser... É como árbitro de futebol, tem que passar em colo, ninguém tem que ficar falando mal. O ministro hoje, ali verdadeiramente é um palco, né? Tem uns artistas e tal. E hoje o Gilmar Mendes, ele tem falado muita coisa, não sei se tem se destacado, mas ele tem estado em evidência e tal. Ontem, acho que num simpósio qualquer, ele disse que, olha a frase dele, que o Brasil, se fosse
comandado por promotores e juízes, isso não seria uma democracia, seria uma ditadura. Foi algo muito forte que ele falou, não? Veja bem, o ministro Gilmar Mendes tem se posicionado de forma muito dura, não é? Desde o início, especialmente, da Operação Lava Jato e, como eu disse, dos desdobramentos a nível do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre defendi a tese de que o juiz, ele deva falar nos autos. O juiz, seja ele um juiz de primeiro grau, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, não é? Deve evitar polemizar, especialmente as suas decisões, não é? E me parece que também isso não é uma conduta particular também do ministro Gilmar Mendes. Isso já vinha desde o ministro Joaquim Barbosa, isso. E outros ministros da atual corte. Por isso eu sempre levo na brincadeira dizendo que hoje é muito mais fácil você conhecer os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal do que os 11 jogadores da seleção brasileira. Verdade. Né? Porque eles se expõem demais. Eu acho que há uma exposição que me parece extremamente negativa, porque expõe a própria Corte Suprema a críticas, que nós estamos, obviamente todos estão sujeitos a críticas, mas me parece que as decisões devam ser respeitadas. Hoje em dia, inclusive com a TV Justiça, com abertura para que as pessoas possam conhecer um pouquinho do judiciário, especialmente da Corte Suprema, que é a única que é aberta, a verdade que se diga é essa, até porque se um particular for a uma audiência que é pública, recebe uma série de resistências para entrar, para assistir, enfim. Mas no Supremo Tribunal Federal não, nós temos a TV, que é a TV do Supremo, que permite que a gente possa ter um pouquinho mais de conhecimento em relação a tudo que se passa lá. Então você vê bate-boca entre o ministro Ricardo Lewandowski, com o ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio. Então isso me parece, Alberto, muito negativo. Mas, por outro lado, falando exclusivamente do ministro Gilmar Mendes, eu tenho que dar a mão à palmatória em aceitar que em alguns momentos o ministro Gilmar Mendes se excede e bastante. Mas em alguns momentos também, ele tem se posicionado um ministro firme. Não é verdade? Eu acho que é um ministro que tem sido duramente criticado, especialmente pela mídia e pela opinião pública novamente. Por quê? Porque hoje, todo aquele, seja um juiz, seja um advogado, seja um repórter, enfim, qualquer um que venha fazer críticas, não é, à Operação Lava Jato e os seus desdobramentos, de alguma forma ele está indo contra, ou seja, ao combate da corrupção. E isso não é verdade. O ministro Gilmar Mendes tem essa posição crítica. Nós tivemos oportunidade já de nos manifestar a respeito disso, quando se tratou da lei de abuso de autoridade. Eu sempre digo que a Operação Lava Jato, especialmente Curitiba, e com os seus desdobramentos, seja em Brasília, seja no Rio, ou seja, em qualquer outro lugar, se mostra bastante importante para o combate à criminalidade. Mas nós precisamos, acima de tudo, Alberto, respeitar as leis, respeitar os limites, respeitar as garantias individuais, especialmente de liberdade, que foram tão duramente conquistadas nesse país numa época de ditadura. E isso é uma das bandeiras do Gilmar Mendes, né? Ele tem dito, ele tem falado de alguns abusos e tal. Mas, enfim, acontece, pelo menos o Gilmar Mendes em relação à segunda instância, o julgamento de segunda instância, vem muito ao encontro daquilo que você disse aqui, né? Ele está mudando, ele que foi a favor da prisão já em segunda instância, ele já está dando aí a sinais de que pode rever essa posição. E se ele realmente rever essa posição, como foram 5-4, né? Ou 6-5, não me lembro mais, pode ser que mude e que não tenhamos mais a prisão em segunda instância. Uma coisa ainda que vai ser definida. Mas eu ainda acho que, muito ao encontro daquilo que a gente falou no começo, em relação à eventual prisão, aceitação da prisão do Aécio Neves, porque nós estamos ávidos por essa justiça, né? Um sentimento, não sei se de vingança ou não. O fato é que o país está parado, a gente está vivendo
escutando alguma coisa da movimentação, mas eu vejo com muita dificuldade. Então é natural que haja esse sentimento de crítica do povo em relação ao Gilmar Mendes. Sem dúvida alguma, porque é o ministro que se manifesta de forma mais contundente, e aqui eu vou fazer a defesa do ministro em algumas situações, especialmente do abuso. Veja que o próprio Ministério Público fez e realizou críticas em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que o Ministério Público tem a sua competência prevista na Constituição Federal e vem fazendo um belíssimo trabalho, mas as decisões proferidas para o ministro ou pelo Judiciário, nós não precisamos concordar com as decisões, nós podemos recorrer dessas decisões nas instâncias superiores. Mas nós também não podemos, de alguma forma, colocar decisões proferidas por ministros da Corte Suprema ou do próprio Superior Tribunal de Justiça ou de juízes de primeiro grau, colocá-las como se aquela decisão estivesse sendo utilizada contra os interesses da nação. Sem dúvida, isso é claro. Isso para mim é repugnante, isso deve receber sim a reprimenda, e nós tivemos alguns aspectos que o ministro Gilmar Mendes se rebelou contra essa postura, e que eu também sou extremamente contrário e sou a favor, como eu disse, de alguns posicionamentos do ministro Gilmar Mendes que, como você bem colocou, não vem ao encontro dos anseios e desse sentimento nosso da sociedade, uma sociedade cansada, uma sociedade esgarçada e uma sociedade que não aguenta mais tantos atos de corrupção. Doutor Cardella, se o Supremo definir, aceitar, é isso o termo mesmo? É aceitar a denúncia para dar o mandado de prisão para o Aécio, acabou, não tem recurso. O recurso teria ao plenário. Porque ele vai pela primeira turma, é isso? Vai pela primeira turma, e que o relator já se manifestou que não vai submeter ao plenário a apreciação da prisão. É um assunto que deva ficar pela primeira turma, e conforme nós já vimos nas semanas anteriores, esta primeira turma também negou a liberdade da irmã de Aécio Neves. Sim. Então, ainda como nós já dissemos, ainda nesta tarde, não é, de terça-feira, muito provavelmente a primeira turma venha decidir numa votação apertada, mas eu acredito que pelo menos com 3 votos deverá determinar a imediata custódia da prisão de Aécio Neves. E claro que ele não está tão tranquilo como o doutor está agora, como eu estou, porque deve estar passando mil e uma coisa na cabeça do Aécio Neves, mas isso aqui a partir do momento que for aceito, é imediata a prisão. Imediata, expede-se mandado de prisão. Me parece que ele está em Brasília e me parece que ele não deve resistir à prisão. Ele possui um advogado criminalista extremamente competente, que é o nosso amigo, colega Toron, Alberto Zacarias Toron, que é um brilhante advogado, e que sem dúvida alguma levará, se confirmada a prisão de Aécio, deverá levar, através de uma medida de habeas corpus, junto ao plenário, então seriam todos os ministros da corte, um recurso contra a decisão da primeira turma. Mas aí vamos imaginar que esse recurso também seja acatado e ele passe a ser julgado pelo plenário do Supremo, mas ele fica em liberdade ou ele fica preso? Fica preso imediatamente. Então, se houver o julgamento nesta data, com expedição de mandado de prisão, até o final do dia, ele deverá estar sendo recolhido, especialmente no presídio da Papuda, em Brasília. A gente fala o presídio da Papuda, na verdade é um presídio comum, né? Não é nada especial esse presídio, ou é? Não, não tem nada de especial. É importante que as pessoas saibam que presídio é um lugar extremamente danoso. Presídio é presídio, né? Qualquer presídio. Alberto, eu tive inclusive a oportunidade de estar ontem num presídio aqui na região do Vale do Paraíba, o presídio de Tremembé. E que ainda se considera um presídio razoável, mas é degradante, é humilhante. Então, por isso que a gente tem que também ter a responsabilidade de que a prisão cautelar, veja bem, a gente precisa deixar claro que o que ninguém prega a impunidade. A pessoa deve cumprir, né, e pagar pelo mal cometido. E normalmente isso se faz com a perda da liberdade, dependendo do crime e da condenação.
Mas o que a gente prega e necessita é que seja cumprida a Constituição da República. Então, nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que mudou o entendimento da Corte em relação à condenação de segunda instância, a Constituição da República é claro, ela diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse é o princípio da presunção da inocência. Então a Constituição estabelece que ninguém deva ser culpado. E para que alguém possa perder a sua liberdade, ser privado da liberdade, ser encaminhado para um presídio, especialmente o nível de presídios que nós temos no país, essa pessoa precisa ser condenada definitivamente. Então é por isso que se contesta, Alberto, esse encaminhamento para o cárcere de alguém que não foi definitivamente julgado. Mas o fato de que a pessoa estando em liberdade, ela possa manipular e ordenar as coisas de tal forma que venha ao interesse dela no sentido de distribuir provas e coisa e tal? Você colocou um ponto extremamente importante, Alberto. Você falou que a pessoa possa. Ninguém pode ir para a cadeia antecipadamente por questões meramente conjecturais. Eu não posso mandar alguém para o cárcere por uma questão de uma presunção. Se ela estiver fazendo isso que você acabou de falar, é motivo sim. A lei estabelece para conveniência da instrução criminal. Quando? Quando aquele acusado estiver dando mostras de que ele está atrapalhando o bom andamento da apuração do processo criminal. O que eu não posso é encaminhar para o cárcere alguém numa situação hipotética, conjectural, de que se em liberdade ela estivesse, ela poderia estar atrapalhando o bom andamento do processo. Não se coloca ninguém atrás das grades sem uma condenação definitiva por questões de presunções. Doutor, longe de mim querer discutir com o doutor, porque aqui é o seguinte, né? 10-0 para ele. Imagina. Mas o fato, por exemplo, de ter sido grampeado uma conversa do ministro Gilmar Mendes com Aécio, que viralizou até na internet, onde o Aécio falava para o ministro: você tem que procurar fulano de tal, que vai me ajudar. Esses não são indícios de uma, não sei, vou usar de novo a palavra tentativa, mas não são indícios efetivos de que o Aécio está... E é o direito natural das pessoas tentarem se defender. E isso aí não seria uma razão pela qual? Veja bem, nesse fato isolado que você se refere, foi uma conversa entre o ministro da Corte, Gilmar Mendes, com o até então senador Aécio Neves, quando não se tinha ainda nenhuma manifestação em relação às interceptações publicadas, especialmente por Joesley, que era um pedido para que, então, Gilmar pudesse conversar com o senador Flecha Ribeiro, no sentido de se manifestar favoravelmente a um projeto em curso no Senado Federal. Veja bem, se mostra, no mínimo, imoral, sim, mas não teve ali nenhuma conversa no sentido de qualquer ato que pudesse levar a uma situação de uma prisão. Houve um pedido, uma conversa informal, no sentido de que me parece que Gilmar Mendes conhecia então o senador, para que ele pudesse, de alguma forma, comovê-lo a votar favoravelmente a um projeto de lei. Mas isso que você traz é um ponto importante que eu gostaria de destacar. É a implicação, especialmente, dos ministros das cortes superiores do país com processos políticos. Exatamente. Até porque a escolha desses, normalmente, são escolhas políticas. Talvez nós precisemos, futuramente, avaliar uma mudança legislativa no sentido das escolhas dos ministros das cortes superiores. É importante que as pessoas saibam, não é? Porque também não tem obrigação de saber, que ministros, especialmente das cortes superiores, não são necessariamente juízes de direito, de carreira. Sim. Pelo contrário, não são todos. Uma parte são de juízes de carreira, mas uma outra grande parte são de juristas, são de advogados, são de pessoas que vieram do Ministério Público e que, então, essas pessoas foram levadas aos tribunais superiores. É preciso ter autoconhecimento jurídico, necessariamente não precisa ter feito o curso de direito. Elas precisam ter o conhecimento jurídico, existe ali alguns requisitos, obviamente, mas não necessariamente serem juízes.
Então, o que a gente percebe é, seja no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, seja também no Supremo Tribunal Federal, as escolhas políticas, veja bem, eu vou dar um exemplo, não vou entrar no mérito da capacidade jurídica do ministro, que era ministro da Justiça do governo Temer, Alexandre Moraes. Isso. Alexandre Moraes foi escolhido para ser ministro do Supremo no lugar da morte do ministro Teori Zavascki. Vou repetir, não vou fazer juízo de valor da capacidade e do conhecimento técnico do ministro. Mas, veja, nós temos tantas autoridades nesse país, pessoas com conhecimento jurídico notáveis. E veja que nós tivemos uma escolha de um ministro que era um ministro de Estado, que sai de Ministério da Justiça e pula para a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, é uma escolha, com todo respeito ao ministro política, né? Alexandre Moraes, mas é uma escolha puramente de ordem política. O bom da nossa conversa, da nossa entrevista, é que ela nunca termina. Ela sempre deixa alguma coisa para o próximo encontro. Nós temos aí 2 minutos para terminar. Eu vou pedir para você usar o seu poder de síntese e me diga o seguinte. O Janot seria tão inocente de apresentar uma fita gravada pelos juízes e o presidente sem fazer uma perícia nessa fita, se ela é efetivamente verdadeira, se ela foi editada, se ela não foi editada? Ele faria isso? Ele seria infantil assim? Olha, é uma pergunta bastante interessante, Alberto, até porque seria uma cautela do chefe do Ministério Público Federal. Me parece que a intenção foi, primeiro, jogar a bomba, né? E o efeito foi monstruoso, e depois tentar pegar os cacos para poder sustentar a propositura de uma ação. Veja bem, a ação pode ser proposta, uma ação criminal contra o presidente da República, sem a degravação da fita. Ou seja, a fita por si só e os elementos da conversa que foram ali e não foram negados pelo presidente da República, sem dúvida alguma, levam a uma situação bastante delicada do presidente, sob o aspecto político nem se diga, mas sob o aspecto jurídico extremamente delicada e provavelmente seja denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Ex-presidente respondendo ao processo, sai agora a sentença, né? Uma delas, né? Governador do Rio já sentenciado a 14 anos, atual presidente extremamente envolvido, candidato a presidente podendo ser preso hoje, presidente da Câmara preso. Além dos advogados, quem está se beneficiando com essa situação toda, doutor? Não, advogado, é importante nessas situações mostrar para a sociedade quanto advogado é importante. E que fique claro, o advogado não é o defensor do crime. Com certeza. O advogado defende a pessoa porque é importante que se saiba, sem o advogado não tem justiça. Por isso, se o advogado rejeitar a defesa de quem quer que seja, o juiz não pode proferir sentença. E sem advogado capacitado e bom professor, não tem programa Visão Geral. Obrigado, querido. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Alberto. Doutor Haroldo Cardella me deu essa entrevista deliciosa, como eu sempre digo, entrevista com o Haroldo não termina, ela passa para o próximo encontro. Então, já ele vai estar de volta aqui para a gente discutir todas essas coisas que estão acontecendo, até porque o Brasil não cansa de dar motivo para a gente trazer aqui o doutor Cardella. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, doutor. Um abraço. Você é muito bom, gente.